beleza? Hoje eu tô trazendo para vocês uma receitinha de bolo esponja de baunilha. Eu tenho aí para vocês no canal uma receita de bolo esponja de laranja. Eu vou deixar aí para vocês tanto nos comentários quanto no card. Se vocês não viram, vejam porque vale muito a pena, é muito gostoso. E essa é a versão de baunilha, que também é sensacional. Bora lá aprender essa receitinha? Para fazer essa delícia, nós vamos precisar de 3 ovos em temperatura ambiente. Eu já separei aí as claras das gemas. 90 gramas de açúcar refinado. 90 gramas de farinha de trigo peneirada. 1 grama de sal. 5 ml de essência de baunilha, 30 ml de óleo e também 30 ml de leite. Os dois têm que estar morno, tá? Então o primeiro passo dessa nossa receita será com as gemas, onde nós vamos adicionar a essência de baunilha, o nosso sal. E aí nós vamos utilizar um garfo para bater ligeiramente essa mistura. E depois que estiver bem misturadinha, a gente reserva para ir para a próxima etapa da nossa receita. Agora nós vamos pegar o leite e adicionar junto ao óleo, lembrando que os dois têm que estar morno, e também vamos reservar. Agora nós vamos para as claras. Então a gente adiciona todas as claras em uma vasilha e com a ajuda da batedeira em velocidade alta, nós vamos bater essas claras. Pouco a pouco nós vamos adicionar o açúcar para formar um merengue nessas claras. Então a gente bate até formar uma ligeira espuma, né? Que nem vocês estão vendo aí que já está formando uma espuma. E ela chegando nesse ponto mais esbranquiçado, a gente pode já adicionar um pouco do nosso açúcar, mas não adiciona de uma vez. Então adiciona um pouco e vai batendo um pouco mais. E aí com ela já bem mais branquinha, é hora da gente adicionar mais uma parte de açúcar. Então a gente vai adicionar em 3 partes. Já foi a primeira, essa segunda a gente vai bater um pouco mais e agora que ela já integrou esse açúcar, a gente vai adicionar o restante. Então, é a terceira parte do açúcar e agora é só bater até ficar bem firme em ponto de merengue. Aí eu já mostro para vocês. Então aqui nós já chegamos no ponto que a gente gostaria. O ponto é esse, gente. Olha essas pontinhas que formou. Quando a gente puxa a espátula, ó, a gente coloca ela no merengue e puxa, fica penduradinha essa pontinha. Então esse é o ponto do merengue que a gente gostaria. Então a gente pode prosseguir com a receita. Para isso nós vamos pegar aquela mistura de gemas e vamos adicionar a esse merengue. Então pode colocar tudo de uma vez. E tendo colocado todas as gemas, nós vamos voltar a utilizar a batedeira para misturar todas essas gemas nas claras e deixar um creme bem clarinho. Então aqui a gente já parou de bater, porque já está bem clarinho o nosso creme e já está na hora da gente adicionar a nossa farinha de trigo. Então a gente pode adicionar toda a farinha, mas vai polvilhando ela por cima da massa, não joga de uma vez. E aí, com a ajuda de uma colher, nós vamos mexer daquela forma que eu sempre falo para vocês, de baixo para cima, bem devagar em movimentos envolventes, para a gente não perder o volume desses ovos, já que a gente não está utilizando fermento nessa massa. Aproveitando, pessoal, se já estiver gostando da nossa receita, deixa seu like e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito para ficar por dentro de todas as novidades, ativando o sininho de notificações. Então aqui eu já integrei, tá vendo toda a farinha na nossa massa. E aí agora nós vamos pegar o óleo que está misturado com o leite e vamos colocar um pouco da nossa massa dentro dessa mistura que deve estar morna. Então a gente coloca um pouco da nossa mistura lá, do nosso bolo lá, e aí a gente mexe muito bem para poder se integrar junto ao óleo e ao leite. Então
aqui, ó, eu já fiz a mistura, só que ela tá um pouco líquida ainda, tá vendo? Então eu acrescento um pouquinho mais de massa e vou mexer, porque você não pode deixar ela muito líquida para acrescentar ela na nossa massa, ó. Então agora já tá com uma textura melhor, tá vendo? Já tá com uma textura mais grossinha. Então a gente pega essa mistura e joga no restante da nossa massa. E aí nós vamos voltar a mexer daquela forma que eu ensinei. Então aqui nossa massa já tá bem integradinha em todos os ingredientes. Olha a textura que ela fica. Ela tá muito bonita, olha. Então é hora da gente colocar na nossa forma. Aqui eu tenho uma forma de 15 por 10 de altura. Só coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo da forma, que tá untada com óleo. E o papel é só no fundo mesmo. E aí a gente vai adicionar toda a nossa massa nessa forma. Feito isso, a gente dá algumas batidinhas da forma em cima da bancada para tirar todo o ar da nossa massa. Então a gente fazendo isso, a gente vai levar esse bolo para assar em forno pré-aquecido a 170 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos, tá bom? Aí a gente faz aquele teste do palito, se sair limpinho é porque já está no ponto o nosso bolo. E depois desse período no forno, ó, vou desenformar ele. Olha que douradinho ele ficou. Ele tá um bolo muito lindo e ele é fácil de tirar o papel manteiga, ó, só você tirar da pontinha e puxar, ele sai com facilidade. O nosso bolo, ele fica extremamente fofo. Tirei a base dele, ó, pra vocês verem, tá vendo? Olha essa estrutura. Olha como ele fica bonito, uma massa bem flexível, bem fofa. Eu tirei essa parte porque a gente não vai utilizar, né, pra fazer na montagem. Então é só pra comer mesmo, porque é muito gostosa. E olha, gente, olha que fofinho. Ele é um bolo muito, muito fofo. Por isso é importante, se você for fazer montagem, eu aí cortei, ó, as 3 fatias que eu vou utilizar pra fazer a montagem. Mas se você for fazer, não mole tanto o seu bolo, porque como ele é muito fofo, pode ser que ele não fique com estrutura, tá bom? Então vamos fazer a montagem. Aí eu utilizo a mesma forma que eu assei o bolo, que é a forma de 15 por 10. Coloquei alguns plásticos de alimento para forrar essa forma. Então aquele plástico comum que a gente utiliza para guardar alimento mesmo. E aí eu vou colocar a primeira camada de bolo sobre esse plástico. Então a gente aperta e ajeita direitinho para ele ficar bem no fundo da forma. Puxa um pouco dos plásticos que estão nas laterais para ele não ficar no meio do bolo. Olha só como ele tá bem certinho. E aí nós vamos molhar com aquela caldinha que eu já ensinei para vocês aí no canal, que é leite condensado e água. Então eu coloquei metade de leite condensado, metade de água, chacoalhei e formou a nossa caldinha. Então aí eu vou molhar a primeira camada do nosso bolo. Lembrando que procura não molhar tanto, porque já é um bolo bem fofinho, já é um bolo úmido, então não necessita molhar tanto, tá? Para não desestruturar seu bolo. Então a primeira camada de recheio vai ser um recheio de 4 leites, olha que lindão, já ensinei ele a fazer aqui no canal, foi o vídeo anterior. Se você não viu, clica aí no card que eu vou deixar para vocês e veja, gente, porque olha que recheio consistente e é muito, muito gostoso. Então a gente coloca aí a primeira camada do nosso recheio. E aí, como eu dividi o nosso bolo em 3, eu tô colocando metade desse recheio de 4 leites, tá? E aí a gente coloca colheradas e depois espalha com as costas da colher para deixar o recheio bem niveladinho. E nisso você vai puxando os plásticos ao redor para não deixar ele grudar, né? Deixar ele no meio do recheio. Então, feito isso, ele já tá bem certinho. Nós vamos acrescentar o próximo recheio, que também já ensinei a fazer aqui no canal, que é uma geleia de morango. É aquela geleia que eu falei pra vocês que combina muito bem com o recheio de 4 leites. E, gente, combina mesmo. É gostosa demais. Eu vou deixar também aí no card pra vocês verem se vocês ainda não viram. Então, por cima do nosso recheio de 4 leites, a gente coloca colheradas da nossa geleia e vai espalhando. E aí deixa um pouco de geleia, deixa metade da geleia pra gente colocar por cima da outra camada de 4 leites, tá bom? Então agora nós vamos para a segunda camada, então a segunda camada de bolo.
E aí o processo vai ser o mesmo. A gente acrescenta a camada de bolo, molha esse bolo, depois coloca o recheio de 4 leites, aí coloca por cima a geleia de morango e mais uma camada de bolo para finalizar, molhando também. E aí, após essa última camada de bolo, nós vamos fechar muito bem esse plástico e levar para a geladeira de um dia para o outro, para ele poder firmar. E depois de pronto, eu só abri o plástico, né? Eu tirei a parte de cima do plástico e aí vou colocar um prato por cima desse bolo, que ele tá bem molhadinho, ó, tá vendo? Ó, tá bem úmido ainda, mesmo após ter ficado a noite inteira na geladeira. Então a gente coloca o prato por cima desse bolo, né? Depois de tirar esse plástico, e aí é só virar e ele vai desenformar facilmente. Então aqui eu já virei o nosso bolo, agora eu vou puxar a forma com cuidado, né? Não puxa de uma vez. Só ajeita ele no centro do prato, ó, puxa a forma com cuidado. E aí agora é a gente tirar o plástico, todos os plásticos, né, que a gente colocou nesse bolo. E aí está o resultado do nosso bolinho. Ficou extremamente recheado, ficou com uma camada de recheio muito generosa e, gente, é extremamente delicioso, sério, de verdade, façam e depois me contem o que vocês acharam dessa delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostaram, deixa aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Isso é muito importante para você ficar por dentro de todas as receitinhas, tá bom? Um beijo, até a próxima!